Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Shalom. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica. Já vão se preparando, porque a palavra de hoje é muito boa, muito legal. Hoje nós iremos falar de Malaquias, o último livro aí do Velho Testamento. E também última lição dessa nossa revista. Semana que vem já iremos começar uma revista nova. Já estou até aqui com ela, vou dar um spoiler para vocês. Jesus Cristo voltará, é o nosso tema da revista nova, que iremos começar semana que vem. Mas hoje nós iremos falar a respeito de Malaquias, do profeta Malaquias, nossa lição 13 de hoje da Escola Bíblica. Pessoal, vamos começar então. Feche os seus olhos, vamos orar. E aí a gente já começa a discorrer aí sobre Malaquias. Beleza? Feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta noite. Muito obrigada por esta quarta-feira em que o Senhor nos guardou, em que o Senhor nos trouxe até aqui. E eu creio, Senhor, que se cada uma dessas pessoas está aqui, é porque era da Tua vontade, Senhor, é porque é da Tua vontade para que ela esteja aqui e ouça mais da Tua palavra, Senhor. E conheça mais da Tua palavra e cresça na fé, Senhor, tenha mais experiências contigo. É isso que eu desejo, Pai, eu desejo que tudo que for falado aqui hoje nesta aula, Pai, seja rema para cada coração, para cada vida que está assistindo aqui a esta aula. Eu peço que o Senhor me ajude, Pai, peço que o Senhor me dê sabedoria para falar, Pai, com o Teu povo. E que o Senhor fale ao coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Amém. A paz a Islã, a paz Giovana. Bom, então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos tratar de Malaquias, do profeta Malaquias, a nossa lição 13, a última lição da nossa revista. E o nosso texto do dia é Malaquias 2, 13 e 14. Você aí que já participou da nossa aula lá das crianças do Turminha VIP, achou que ia abrir em Malaquias 3:10 para nós falarmos sobre oferta. Também falaremos sobre dízimos e ofertas, mas o nosso texto do dia é Malaquias 2, 13 e 14. Já pega a sua Bíblia aí, se você não está com a sua Bíblia, vai atrás da sua Bíblia, abram comigo nesse texto, enquanto eu leio aqui a nossa síntese da nossa aula, que diz assim: honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Então, vocês já viram aí no título que é Deus se importa com a família, iremos falar sobre família. Certo? Que é um projeto de Deus. Deus planejou a família, foi Ele quem criou a família. E o Senhor tem prazer na nossa família, em ver a nossa família unida, servindo ao Senhor. Certo? Então vamos lá, pessoal. Lá em Malaquias 2, 13 e 14 diz assim: a outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Meu Senhor amado. Nós vamos entender daqui a pouco sobre esse versículo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, iremos falar sim, hoje sobre matrimônio, sobre dízimos e ofertas, tem muito assunto pra gente falar hoje. E aí, eu vou dar um panorama, então, geral para vocês, uma pincelada ali no histórico, ali do livro de Malaquias, porque Malaquias, ele advertiu e ele condenou o povo pela adoração fingida. Exatamente, o povo ali estava fingindo adorar o Senhor e achando que estava tudo bem, né? Vida que segue, e a gente sabe que não é assim.
O Senhor, ele busca, nós já falamos isso aqui várias vezes, o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e não que tem adoração fingida, né, robotizada, aquela coisa toda. Não, o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ele deseja a nossa adoração sincera, ele deseja a nossa devoção sincera e completa do nosso ser, do nosso coração. E isso é resultado aí de um coração rendido ao Senhor, um coração cheio de amor. É isso que o Senhor espera de nós, certo? A adoração em Israel já não estava sendo assim. A adoração em Israel já não estava sendo leal ao Senhor mais por conta do pecado, por conta da infiltração do pecado ali naquele lugar. E a gente vai ver daqui a pouco quais eram esses erros em que o povo cometeu. Mas o Senhor diz que se eles se arrependessem, ali a bênção viria sobre eles novamente. Então a gente já sabe aí que se a gente se arrepender, o Senhor, a sua bênção está sobre nós novamente. Mas se não, aí o Senhor já não tem mais o que fazer. Então a gente vai lá para o nosso texto bíblico. Vamos lá para o nosso texto bíblico então, de Malaquias 2, do 10 ao 13. Eu vou ler para vocês. Vamos lá, abram comigo lá Malaquias 2, 10 ao 13. E eu vou ler, diz assim, tá? Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. E aí entra o 13 e o 14 que a gente já leu, né? A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Certo? Esse é o nosso texto bíblico de hoje e a gente já consegue ver que tem vários e vários assuntos para a gente tratar aqui. Mas, assim, explicando e contextualizando, aqui descreve que Judá estava sendo infiel e que ali os sacerdotes, né, aqueles que ofereciam sacrifícios, já não estavam fazendo tudo certinho, tudo como Deus mandou. Eles já estavam fazendo tudo de qualquer jeito, assim como eles bem entendessem. E a gente sabe que as coisas com o Senhor não funcionam desse jeito, certo? O Senhor, ele tem princípios e nós precisamos obedecer a esses princípios. Mas a gente já fala sobre todos esses assuntos daqui a pouco. Lá no nosso ponto 1, no tópico 1, vai falar a respeito do profeta Malaquias, do significado do nome Malaquias, que significa mensageiro. E ali, Malaquias, ele viveu em Judá numa época pós-exílica, ou seja, depois do exílio ali de Babilônia. Então, o povo já estava começando a voltar ali da Babilônia, e ele começou a combater práticas que na época estavam sendo aceitas. Então Malaquias, ele combateu aí essas práticas que na época estavam sendo aceitas normais pelos homens, estava tudo de boa, tudo tranquilo, mas que por Deus não são aceitas. E ali, na época de Malaquias, tinha um governante ali que veio da Pérsia, que ele era muito ruim, ele era extremamente corrupto ali, fazendo várias e várias coisas erradas. Então, aquele era um momento difícil de servir ao Senhor, de ser fiel ali mesmo aos seus mandamentos, aos seus princípios, porque foi uma época realmente de muita rebeldia. Então, assim, até os religiosos, eles começaram a ser indiferentes para com o Senhor e uns para com os outros, inclusive dentro de casa, dentro das suas famílias. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, assim, um ponto que eu quero chegar com vocês é que cada um fazia o que
bem entender, se cada um ali estavam seguindo as suas vontades, certo? Então, aqui vamos continuar, a gente já vai para o nosso tópico 2, então, que vai falar do contexto histórico. Por quê? Porque no tempo de Malaquias ali, os judeus eles estavam retornando para Jerusalém, como eu falei para vocês, e com o tempo eles se tornaram apáticos na fé. Tanto é que o templo ali já havia sido construído, mas ele estava simplesmente abandonado. Eles simplesmente esqueceram e nem estavam mais frequentando o templo. E Malaquias ele chegou a anunciar, ele chegou a combater a essa adoração robotizada, né, fingida, hipócrita que eu falei para vocês, e ele chegou a denunciar, inclusive, a corrupção do sacerdócio, dos sacerdotes ali. A gente já tinha falado disso em uma aula anterior que eu dei sobre Amós. A gente falou que a linha sacerdotal estava sendo corrupta, né? Pessoas que não foram designados por Deus para ser sacerdotes ali, eles estavam sendo por puro interesses pessoais e por vantagens, né, para conseguir vantagens, mas nesse caso estava havendo a corrupção sacerdotal no sentido de que os sacrifícios eles já estavam já estavam oferecendo quaisquer animais que eles tinham para o Senhor, tanto é que em uma das passagens o Senhor vai falar, vocês estão oferecendo animais que estão doentes, que estão cegos para mim, como que eu vou aceitar isso? Tenta oferecer isso para um governante, né, para uma pessoa de autoridade, ele não vai aceitar, quanto mais eu, Senhor dos Exércitos. Então, ali havia uma corrupção sacerdotal no sentido de que eles já estavam fazendo qualquer coisa, já não estavam mais observando as leis do Senhor. Então, a gente consegue ver aí em todo esse histórico um declínio ali da vida espiritual daquele povo que é muito ruim. Ali, Malaquias, ele condenou a idolatria. Inclusive, pessoal, leiam o livro de Malaquias. Olha só, o livro de Malaquias são exatamente 2 páginas. São 4 capítulos só, é muito rápido. Então, assim, vale a pena fazer a leitura para conseguir entender o contexto dessa aula todinha. Mas Malaquias, ele condenou a idolatria, ele condenou o divórcio, ele falou a respeito dos casamentos mistos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele condenou o abandono da guarda do sábado. O povo já nem estava mais guardando o sábado, eles já estavam efetuando as suas atividades normalmente. Ele condenou também o fracasso dos dízimos e das ofertas, mas porque o povo não estava entregando por, assim, um egoísmo material mesmo, assim, sabe? Pra que eu vou dar dízimo e oferta lá no templo? Não faz nenhum sentido. Por que eu vou dar dinheiro lá? Eu vou ficar com esse dinheiro pra mim, vou comprar as minhas coisas. Então, assim, a gente consegue observar que eles não estavam observando a lei do Senhor, como diz a palavra, que os dízimos, as ofertas, eles ajudam ali na igreja, na questão do mantimento ali da igreja, certo? Então, Malaquias, ele condenou todas essas coisas aí, e esse é o contexto histórico ali do período em que Malaquias profetizou, certo? E aí a gente já vai para o nosso tópico 3, então, que vai falar a respeito da estrutura e da mensagem do livro de Malaquias. Por quê? Qual que é a mensagem do livro de Malaquias? O livro de Malaquias é uma denúncia. Vocês vão ver aqui, leiam o livro de Malaquias novamente, mas vocês vão ver que Malaquias, ele trabalha com uma linguagem super legal, ele trabalha com perguntas retóricas em que ele mesmo responde mais para fazer a pessoa refletir mesmo, sabe, a respeito dos seus atos, a respeito da sua conduta pessoal. Então, o livro de Malaquias, ele é um livro de muitas denúncias contra o formalismo religioso. Porque o pessoal ali, a galera tava ali oferecendo sacrifício ao Senhor, tava achando que tava tudo certinho, bonitinho, quando na verdade sua vida espiritual já não estava legal, não estavam mais observando a lei do Senhor, os princípios, os fundamentos em que ele estabeleceu. Então, ali, o livro de Malaquias é um livro de denúncia contra o formalismo religioso e o povo precisava ser confrontado. Não podia ficar nessa, o povo precisava ser confrontado, precisava ser corrigido, e é por isso que existe, então, o livro de Malaquias. Certo, galera? Coloca um joinha aí para mim se vocês estão acompanhando. Vamos lá.
Quanto à divisão do livro de Malaquias, o livro de Malaquias ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte vai falar a respeito da exortação. Então, Malaquias ele vai fazer exortação aos sacerdotes, à infidelidade conjugal, aos pecados da comunidade como um todo, da comunidade em geral. Vai fazer exortação quanto à questão dos dízimos e das ofertas, como eu falei para vocês. E a segunda divisão, que existe, a segunda parte, né, do livro de Malaquias, é um prenúncio profético do dia do Senhor, ou seja, da volta do Senhor. Inclusive, a nossa próxima revista vai falar sobre isso, não percam aí as nossas próximas aulas da Escola Bíblica. Mas a segunda parte do livro vai falar a respeito do dia do Senhor, e como eu falei para vocês, especificamente essa segunda parte é cheia de perguntas retóricas ali, justamente para fazer a pessoa refletir sobre a sua conduta e despertar o povo ali para uma reflexão a respeito da vida deles, das suas atitudes, dos seus pensamentos, certo? Então, vamos lá. O pessoal colocando joinha aí. Vamos lá. Então, a gente já vai partir então para o nosso ponto 2, tópico 1, aí que vai falar a respeito da ingratidão. E a ingratidão é uma coisa séria, gente. É muito sério falar a respeito da ingratidão, porque é muito comum nos nossos dias de hoje, muito, muito, muito comum. E ali naquela época, os judeus, eles estavam frios, como eu falei para vocês. Com esse retorno para Jerusalém, eles estavam apáticos, né, na fé, eles estavam muito frios, eles estavam cegos espiritualmente, né, com sua visão turva ali. Eles estavam frios espiritualmente, eles estavam longe. E eles não conseguiam ver como eles eram amados pelo Senhor. Eles, assim, até duvidavam. Lá em Malaquias 1 e 2, não, só no 2, vai falar assim: eu sempre os amei, diz o Senhor. O Senhor estava declarando ali o seu amor por eles. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Em outras versões fala, em que nos amaste? Tipo assim, em que o Senhor nos ama? Meio que duvidando, assim, sabe? Com um tom mais irônico. Então, assim, eles não conseguiam reconhecer o amor do Senhor por eles. O Senhor ali sempre demonstrando o seu amor por eles, né? O seu carinho, o seu cuidado para com os seus filhos. E eles, mas em que o Senhor nos amaste? Então, eles não conseguiam reconhecer. E isso gerou uma ingratidão ali no coração deles. Nessa mesma passagem, o Senhor, ele responde a essa pergunta deles, reafirmando a sua escolha por aquele povo, falando ali mais especificamente sobre Jacó, porque Jacó era um grande representante ali do povo de Israel. E aí o Senhor fala assim, não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Então o Senhor reafirma ali o seu amor por aquele povo, por Jacó, que era representante daquele povo, mas mesmo assim o povo não conseguia reconhecer o amor do Senhor por eles. Ao longo dos anos ali, a Bíblia fala que o Senhor ia revelando o seu amor por eles, Deus ia revelando em atitudes, Deus falava com aquele povo, mas o povo não conseguia reconhecer. Então, a ingratidão, ela cegar os nossos olhos, como eu falei para vocês, ela priva o nosso coração da bênção do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, e rouba a nossa alegria de estar na presença do Senhor, de servi-lo. Então, como você pode ver, a ingratidão, ela é muito perigosa, a ponto dela arrancar e roubar de nós a alegria de servir ao Senhor, de estar junto com o Senhor na sua presença. Então, nós temos que cultivar diariamente o hábito da gratidão. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua graça que me alcançou, muito obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me sustenta, porque o Senhor me sustentou, porque eu só estou aqui hoje por causa de ti. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Cultivar o hábito da gratidão todos os dias, porque a ingratidão é muito perigosa para os nossos corações, para nossa mente. Jovens e teens, cultive o hábito da gratidão aí ao Senhor, certo? Então, a gente já parte aí para o nosso ponto 2, que vai falar a respeito do descaso religioso.
E aí entra aquela parte da corrupção dos sacerdotes que eu falei para vocês, né? Os sacerdotes, eles foram acusados ali pelas profecias de Malaquias de estar desprezando o Senhor, e era isso realmente que estava acontecendo. Eles ofereciam ofertas imundas, como eu falei para vocês, os sacrifícios em que eles estavam oferecendo ao Senhor de animais doentes, animais com alguma deficiência, animais que estavam já cegos. Eles estavam oferecendo ofertas imundas ao Senhor, sacrifícios feitos de qualquer jeito, e eles não ligavam mais para a lei, já não obedeciam à lei do Senhor. Então, Deus estava cansado desse descaso aí por parte desses sacerdotes, e se eles não mudassem de atitude, o livro de Malaquias fala que se eles não mudassem de atitudes, haveria ali uma condenação para eles. Então, tem de haver o arrependimento, certo? Quando nós aderimos aos princípios de Deus, nós desfrutamos da verdadeira alegria do Senhor, da verdadeira paz do Senhor, da verdadeira vida do Senhor, vida com abundância. Quando nós aderimos aos princípios de Deus, desfrutamos de vida e paz. Comentem aí, vou repetir. Quando nós aderimos aos princípios de Deus, desfrutamos de vida e paz. Ai, Mariana, mas como que eu vou saber quais são os princípios de Deus? Estão todos aqui. Estão todos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Certo, pessoal? E os sacerdotes ali estavam fazendo justamente ao contrário. Eles não estavam aderindo ali aos princípios do Senhor. Então, eles desfrutariam do quê? Não seria de vida e de paz. Eles desfrutariam ali, talvez, de miséria, certo? Porque eles não estavam aderindo aos princípios de Deus. E assim, gente, ali o livro de Malaquias, ele conta que os sacerdotes, eles faziam acepção de pessoas para aplicar a lei. Então, ali você pode imaginar o tanto de casos que não deveria ter de pessoas que foram condenadas injustamente, por exemplo, que eram inocentes, porque ali as pessoas, os sacerdotes, eles eram interesseiros ali nas suas relações pessoais. Então, o que eles pudessem ganhar de vantagem ali estava ótimo. As funções sacerdotais ali daquela época eram uma fonte de vantagem para eles, né? Então, é complicado, mas, como nós falamos, quando aderimos aos princípios de Deus, desfrutamos de vida e de paz. Grava isso aí no seu coração, porque isso é uma verdade do Senhor para nós. Então, Deus, ele deseja que nós, em tudo o que fizermos, tenhamos sinceridade, tenhamos justiça. O Senhor não aprovou esse tipo de comportamento daquele povo, e nós não podemos fazer parte disso. Então, o Senhor, ele espera que nós tenhamos atitudes de justiça, atitudes de sinceridade, certo? Para com o nosso próximo, para com o Senhor Deus, porque Ele sonda os corações e Ele conhece tudo e todos, certo? Vamos lá, então, para o nosso tópico 3, então, ponto 1, que vai falar a respeito do casamento misto. Por quê? Porque os homens ali de Judá, eles foram desleais a Deus, porque eles se casaram com mulheres estrangeiras. Então, olha só, ali naquela época e ainda hoje, né, existem leis estabelecidas pelo Senhor para o casamento, mas eles estavam seguindo ali as suas próprias vontades, fazendo o que queria mesmo, já nem ligavam mais para os princípios que Deus estabeleceu para o casamento. E essa questão não era nem racial, assim, não posso casar com uma mulher de outra nacionalidade, não era essa questão. O problema era espiritual, porque aquelas mulheres que vinham de outras nacionalidades, elas serviam a outros deuses, e aí dali surgiam filhos em que os filhos eram influenciados ali pela religião, pela seita da mãe, pelo paganismo, e ali já vira uma mistureira toda. Então, por meio do casamento, os homens eles estavam sendo corrompidos, os seus filhos cresciam com as suas mães pagãs, com as suas religiões.
A questão não era racial, e a gente pode pegar como exemplo Ruth. Ruth foi assim. As mulheres que eram de outras nacionalidades e que desejassem servir ao Senhor, elas poderiam servir, elas eram muito bem-vindas. O problema era quando o casamento misturava ali as religiões, misturava a fé. Aí estava o verdadeiro problema, certo? E hoje, jovens e teens, nós também temos princípios estabelecidos por Deus no casamento. E um deles é isso, é nos relacionarmos com alguém que sirva a Jesus Cristo. Não faz sentido para um servo do Senhor se relacionar com uma pessoa de outra fé ou que não crê no nome do Senhor, certo? Então, esse é um princípio de Deus aí para nós, jovens e teens. E a gente vai para o nosso tópico 2, então, que vai falar a respeito do divórcio. Gente, vocês veem que são muitos os assuntos que Malaquias trata dentro de 4 capítulos, 2 páginas da Bíblia. Ele já falou de casamento, ele já falou da obra feita de qualquer jeito, como os sacerdotes estavam fazendo, ele já falou de dízimos e ofertas. A gente vai falar de família aqui agora. Então, para você ver como são muitas lições em um único livro. Legal, o pessoal comentando. E o pastor Reginaldo, ele colocou: não se põe em julgo desigual. É verdade, esse é um princípio estabelecido por Deus em sua palavra. Certo? Então, vamos aí, para o nosso ponto 3, tópico 2, que vai falar a respeito do divórcio. E o povo, ele estava indiferente para com Deus, então o relacionamento do homem para com Deus ali não estava muito legal, mas do homem para com sua família também não estava legal. Os homens ali, eles estavam sendo infiéis às suas esposas. Então, famílias ali, inúmeras famílias foram destruídas naquela época, naquele tempo. A gente sabe que hoje ainda isso acontece, infelizmente nós temos que orar por essas famílias, mas a questão é que naquela época os homens eles se esqueceram do propósito divino da família. Foi o Senhor em que criou a família, foi o Senhor em que projetou. A família estava nos planos do Senhor e os homens eles se esqueceram desse propósito e cederam à carne. E o profeta Malaquias, ele anunciou que o Senhor, ele não aprovava o divórcio e toda a violência que pode surgir através do divórcio. O Senhor não aprova, o Senhor desaprova o divórcio. E, então, jovens, a gente pode pontuar aí que nós não devemos seguir segundo a carne, mas segundo o Espírito. Certo? Malaquias vai falar um pouquinho disso aí também no seu livro. Jovens e teens, andem no Espírito. Cuidado com a carne, certo? E a gente passa então para o nosso ponto 3, que vai falar a respeito da família. É o nosso último tópico para a gente finalizar e falar a respeito da família. Por quê? Porque a nossa relação com Deus influencia diretamente a relação com a nossa família e o contrário também é verdadeiro. A relação com a nossa família influencia diretamente o nosso relacionamento com Deus. Então, nós nascemos e fomos criados com a capacidade de amar. O Senhor colocou isso dentro de nós. Foi Deus em que criou a família, foi Deus em que planejou a família. Família é propósito do Senhor, é projeto de Deus. Malaquias vai discorrer a respeito disso também, que nós devemos amar a nossa família e tratar com respeito, tratar com amor, com fidelidade, certo? Devemos ser fiéis ao nosso Senhor Jesus e fiéis à nossa família também, certo? Então, pessoal, olha quantas lições a gente consegue tirar aí da lição 13, então, aqui de Malaquias. Primeiro, a gente pode ver que o casamento ele não é passageiro. Não é assim, casei, não deu certo, pode separar mesmo, não tem problema. O casamento não é passageiro. Foi o Senhor em que estabeleceu o casamento, existem princípios para o casamento. E o casamento, ele é para sempre, até que a morte os separe. O casamento é plano de Deus, é projeto de Deus, o Senhor se alegra na união.
Segundo, a família é projeto de Deus. Os filhos para com os pais, o relacionamento dos filhos para com os pais, dos filhos para com o Senhor, dos pais para com o Senhor, tudo isso é projeto do Senhor. Nós devemos investir na nossa família, no relacionamento com a nossa família, no relacionamento para com o nosso Senhor. Investir tempo no relacionamento com a família, investir tempo no relacionamento com Deus. Tudo isso é muito importante e Malaquias nos ensina, nos adverte com relação a isso. Terceiro ponto que a gente pode pegar aqui, cultivar a gratidão e reconhecer o amor do Senhor por nós. Foi o que aquele povo não conseguiu fazer de jeito nenhum. Aquele povo estava com o coração totalmente ingrato. Eles não conseguiam ver o amor do Senhor por eles, pela sua